Quem pode ficar de pé, fique de pé para a gente dedicar uma adoração a Deus. Hoje nós vamos ter a oportunidade, irmãos, de, pela graça, pela misericórdia do Senhor, de darmos testemunho da nossa fé na crucificação do Senhor Jesus. Amém? A palavra diz que quando nós realizamos a Santa Ceia, é para nos lembrarmos da morte de Jesus, amém? E complementa dizendo que até que Ele volte. Então são duas coisas: lembrar, agradecer, são três coisas: lembrar, dar graças pelo que Ele fez e esperar com fé que Ele volte. Mas que Ele volte no no tempo de Deus. Que Ele volte, irmãos, na hora que você estiver preparado. Na hora que você estiver esclarecido e levado ao arrependimento pelo seu pecado. Porque tem muita gente pedindo para Jesus voltar. Mas eu pergunto, se Ele voltar hoje, será que você sobe? Se Ele voltar hoje, você será absolvido ou será condenado? Então é melhor você, ao invés de pedir para Ele voltar, você pedir para Ele te salvar. Glória a Deus. Você pedir para que Ele te dê consciência espiritual e te leve ao reconhecimento dos seus pecados, que é o que nós estamos nos distanciando a cada dia. Uma religião que não foca o principal propósito de Deus, que é nos libertar dos nossos pecados. Nós estamos achando que nós vamos entrar na presença de Deus com roupa, cabelo, com canções, sem um coração limpo. Mas isso é um engano muito grande da nossa parte, amém? Então, o que mais importa, irmãos, o que mais importa é que nós sejamos libertos dos nossos pecados. O que mais eu preciso? Qual é o crente, pastor? Qual é o crente mais maduro? O crente mais maduro, mais espiritual, é aquele que está buscando essa libertação, é aquele que está preocupado com a sua alma, é aquele que está revendo os seus conceitos e valores. Amém? É aquele que está procurando praticar as obras do Espírito Santo e não as obras dos homens. Não adianta a gente estar na igreja fazendo obras que não sejam as obras do Espírito Santo. Não adianta esperar Cristo sem arrependimento. Não adianta esperar Cristo sem conversão. Amém? Não adianta esperar Cristo sem fé. E quando o pastor fala de fé, irmãos, é fé na promessa, é fé na palavra. Amém? É fé na salvação, é fé na vida eterna. Eu estou falando de coisas espirituais. Então feche os olhos e peça a Deus para te dar esse esclarecimento. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nessa noite, apesar de ser um culto, meu Pai, de prática de fé por uma cerimônia ordenada pelo teu Filho amado, a Santa Ceia dos filhos de Deus, a Santa Ceia daqueles que creram de todo o coração, estão lutando pelos recursos espirituais, estão lutando pela graça de Deus, estão buscando o Espírito Santo para terem iluminação e reconhecer, identificar, reprovar e pedir libertação do pecado pelo perdão de Deus através de um coração sensível, de um coração puro, coração sincero. Então nesse momento, meu Pai, que o Senhor nos leve
com sinceridade a tua presença. O nosso coração seja um coração aberto, seja um coração penitente, um coração que pede perdão, um coração que sente a real condição, com sinceridade. Nós sentimos que muitas vezes fazemos o que não é agradável aos teus olhos, e somos levados pelo Espírito Santo a um momento como esse aqui. Por isso te damos graças, porque ainda estamos tendo oportunidade, e nós queremos que o Senhor volte, sim, Senhor Jesus, mas quando nós estivermos preparados, quando a sua graça, o seu poder nos transformar, se realmente nós estamos em posição agradável diante de Deus, o Senhor volte. Mas se não, o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude na nossa incredulidade até. O Senhor nos ajude na nossa falta de fé. O Senhor nos liberte desse coração duro. O Senhor nos liberte, meu Deus. O Senhor vem nos libertar, meu Pai, do nosso atrevimento, não só da nossa ignorância, porque muitas vezes estamos fazendo sem saber, porque muitas vezes estamos praticando coisas sem saber, meu Deus. Mas a maioria dos nossos pecados, temos ciência de que não são permitidos. Temos ciência porque já recebemos a luz do Evangelho e já fomos esclarecidos, sem falar que a palavra diz que a lei de Deus já está escrita no nosso coração. Nós somos condenados com a lei e sem a lei. Nós somos condenados porque temos consciência do que é certo e do que é errado. Digam glória a Deus. E precisamos, Senhor, nesta oração, de uma consciência iluminada para que o errado seja realmente reconhecido. Leve cada membro dessa igreja, cada participante dessa cerimônia de Santa Ceia a um autoexame, porque é isso que a palavra do Senhor diz, que nós devemos nos examinar, que nós devemos rever os nossos conceitos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos desejos, vontades, ações, atitudes. Qual é o tipo de sentimento que há dentro de nós? Qual é o tipo de pretensão? Qual é o plano que nós temos para executar ou temos executado? Quais são os resultados das nossas ações? Se são resultados agradáveis ao Senhor ou não? Que a igreja tenha uma consciência iluminada nesse momento, para que possa realmente se avaliar. Cada um aí se avalie, cada um aí pense no seu comportamento. Toda a igreja diga: meu Deus, que eu possa agora pensar seriamente nos meus planos, nas minhas ações, nos meus desejos, que eu possa me avaliar, me examinar com responsabilidade, com uma consciência iluminada, uma consciência espiritual, porque o Senhor vai me dar esclarecimento da sua boa, perfeita e agradável vontade, e tudo que for contrário, todo pensamento, todo sentimento, toda ação, todo plano que for maligno, que for mal, que eu possa reprovar, que eu possa me arrepender, porque o Senhor vai me dar essa luz, o Senhor vai me dar a consciência, para que a consciência justa possa me reprovar, que eu mesmo possa reprovar os meus pecados, porque eu recebi a iluminação do Espírito Santo
eu recebi o convencimento do Espírito Santo, e o Senhor meu Deus vai me fazer compreender e me arrepender e mudar de pensamento e mudar, Senhor, mudar de mente em relação a mim mesmo, em relação ao meu pecado. Eu vou reconhecer e vou reprovar e vou pensar também com mais fé no que Jesus Cristo fez pela minha alma, pela minha vida, para a minha salvação, e eu possa, Senhor, de verdade me arrepender, eu possa reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira e encarar o meu pecado com reprovação e rogar a Cristo que Ele me salve, que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida, porque o arrependimento, meu Deus, ele vem acompanhado da fé, ele vem acompanhado da conversão, que eu me arrependa, que eu tenha fé, que eu me converta, que a minha mente mude, que eu seja favorável a Deus pela palavra e contra o pecado, contra o meu pecado, sem que eu queira me justificar, que eu queira argumentar. O meu coração possa responder ao ministério do Espírito Santo de Deus, que pela palavra, pelo poder de Deus, me convence do meu pecado. Haja uma fé viva em Jesus Cristo, haja uma fé ativa para obedecer e considerar a palavra de Deus, e eu possa mudar o meu caminho, esse caminho de escuridão que eu estou seguindo. O Senhor me leve a mudar de direção, a andar no caminho do Senhor, exercitar a fé salvadora por Jesus Cristo, que haja arrependimento, que haja fé, que haja conversão, que haja salvação, e eu deixe de lado o pecado e tenha uma consciência verdadeira, tenha uma consciência iluminada, uma consciência justa, porque o Senhor me deu a paz, o Senhor me deu a alegria, o Senhor me deu a justiça, o Senhor me deu a capacidade de ser espiritual, de andar no Espírito, de andar pela vontade de Deus e não andar pela carne. Eu preciso, Senhor, toda a igreja diga: eu preciso, Senhor, de arrependimento, de fé, de conversão. Produz agora, pelo teu poder, pelo teu Espírito, pela tua palavra, produz agora, Senhor, essas bênçãos espirituais, todo o recurso do céu esteja a meu favor, porque eu não quero ser reprovado como filho de Deus. Que a minha transformação ela seja real, ela continue, que a salvação, meu Deus, ela seja construída mais e mais, a cada dia, de fé em fé, de palavra em palavra, de glória em glória. O nome do Senhor seja glorificado pela minha vida, os meus pecados sejam conhecidos, os meus pecados sejam reprovados,
o Senhor nos conceda força para resistir à tentação, porque o Senhor disse na tua palavra, a tentação, ela nunca será maior do que a capacidade de resistir. Então agora, nós te pedimos essa força, nós te pedimos, Senhor, a luz, nós te pedimos a graça, a misericórdia, o Espírito Santo, para que a nossa participação na mesa do Senhor não seja com indignidade, mas sejamos sérios, sejamos responsáveis, venhamos a reconhecer o amor e a grande obra sacrificial de Jesus pelas nossas almas, para a nossa salvação. Então agora, meu Deus, o Senhor nos abençoe, o Senhor, meu Deus, santifica o nosso coração, liberta o nosso coração seja puro, o nosso espírito seja reto, sejamos voluntários para amar o Senhor através das boas obras do Espírito. Não seja a nossa vontade, não sejam os nossos desejos, mas seja sim a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O Senhor nos ensine uma atitude espiritual elevada, que a nossa caminhada seja pela fé, que nós tenhamos sim, Senhor, um coração puro, venhamos a nos aproximar do Senhor, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus forte. Venhamos a responder ao seu chamado, à sua oferta. Venhamos a valorizar o convite para sermos salvos. Nós, meu Deus, venhamos a crer que realmente fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, e tenhamos sim fé para entregar as nossas vidas a Ele, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Por isso agora nós nos aproximamos na certeza de que o Senhor vai nos aceitar, porque o nosso coração é um coração sincero, é um coração com fé, é um coração, meu Deus, que esteja no propósito do Senhor, no propósito do amor de Cristo, no propósito da salvação, no propósito de entrarmos no reino dos céus. Por isso nos receba agora. Isso. Você tenha certeza dessa recepção. Certeza da recepção. Pode sentar. Tenha certeza da recepção na presença de Deus. Não duvide. Não duvide, mas o coração tem que ser sincero. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. Começa a se examinar e lembrar dos pecados praticados, lembrar das manias, lembrar do seu comportamento, porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia que nós vamos fazer aqui, simbolizar a nossa comunhão com Cristo no céu. No mesmo momento está tendo uma reunião no céu, está tendo uma reunião aqui na terra dos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Seja sincero e responsável como filho de Deus. O
nosso coração, Senhor Jesus, seja purificado dos pecados. Coloque as mãos no seu coração, igreja, que você vai participar da ceia. Quem vai participar da ceia, peça perdão dos seus pecados. Se examine para não participar com irresponsabilidade ou com nenhuma pendência. Mas seja sério. Talvez você nunca tenha pensado tão sério, mas hoje você vai pensar. Hoje você vai pensar na obra que Jesus fez por você e recordar que Ele morreu. Nós nos lembramos, Senhor, aqui que o Senhor morreu pelos nossos pecados. O Senhor morreu para nos livrar da condenação da morte, do inferno. O Senhor morreu na cruz para nos livrar dos demônios, para nos livrar dos espíritos opressores, das maldições, das doenças. As doenças, se tem alguém doente aqui nessa igreja, seja curado dessa enfermidade. Quem crê em Cristo, seja curado dessa enfermidade. Seja curado dessa enfermidade. Coloque a mão no local da enfermidade, você que está doente, e peça a Jesus para te curar agora, porque você crê na cura, você crê na obra dele na cruz para te livrar das maldições, para te livrar das dores. Se tem alguém preocupado também da mesma forma, quem está preocupado com o filho, que está preocupado com a vida, em nome de Jesus, receba refrigério, receba descanso para a sua alma, receba paz e alegria, receba a paz e alegria que vem da parte de Deus. Isso, seja feliz com a felicidade de Deus, seja alegre, se regozije com a alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai envolvendo o teu povo, Senhor, vai envolvendo a igreja, vai envolvendo cada vida, cada alma, para transformar, Senhor, para abençoar. Eu te peço agora, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa a vida desse homem, porque comunhão com Deus é manifestação de poder. Comunhão com Deus é sinônimo de mudança, é sinônimo de transformação para melhor. Então abençoa a nossa vida, liberta-nos de todo mal, de todo pecado, o pecado que nos condena, o pecado que é, meu Deus, a causa da nossa morte espiritual, o pecado que nos separa de Ti. Nós sejamos levados a entendê-lo, nós sejamos levados, meu Deus, a compreendê-lo e a reprová-lo pela luz do Teu Santo Espírito. É pelo convencimento do Espírito Santo. A Santa Ceia seja para honrar o nome de Jesus. A Santa Ceia não seja um ato de responsabilidade. Eu te peço, Senhor, nessa hora, eu te peço nessa hora em oração. A igreja toda está em concordância, a igreja sabe da importância, meu Deus, desse ato de fé. A igreja sabe que esse ato de fé é um ato, meu Pai, de confissão, é um ato de reconhecimento, de ação de graças pelo que o Teu Filho amado fez por nós. Então que nós levemos isso a sério, e isso acenda uma fé forte, viva no nosso coração, uma fé obediente. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória a esse Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Santo, 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 que nos amou até a morte e nos ama até hoje, porque ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus e não para de clamar pelo nosso arrependimento. Eu te louvo, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Eu te louvo por termos essa oportunidade, por termos essa palavra, por termos essa oração. Eu te louvo porque o Senhor me leva à oração. Eu te louvo porque o Teu Espírito me enche de graça. Eu te louvo porque a igreja está em concordância. Eu te louvo porque o Teu povo clama por misericórdia. O Teu povo clama por perdão. O Teu povo clama por salvação. O Teu povo se coloca na dependência do Senhor. Meu Deus, receba o nosso louvor, Senhor, receba a nossa oração da fé, meu Pai. Venha nos perdoar, Senhor, venha nos encher,
venha nos fortalecer, venha nos curar, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos chance nenhuma se não for pelo Teu nome, se não for pelo Teu nome, se não for pela Tua graça, se não for pelo Teu poder, nós não teremos chance. Toda a igreja diga glória a Deus. Por isso, Senhor, toda a igreja, por isso, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, depois da grande revelação, depois das boas novas, do Evangelho, da salvação. Nós estamos aqui respondendo ao chamado, respondendo ao convite, valorizando o convite, porque fomos sim, toda a igreja, fomos sim, comprados pelo sangue precioso de Jesus, e queremos agradecer, nos lembrando da sua morte, nos lembrando para te dar graças, e também esperando que a palavra seja consumada no tempo de Deus, mas antes, Senhor, que nós estejamos preparados para a Tua volta, o Senhor possa encontrar cada um de nós, meu Deus, cheios do óleo, da unção, cheios do Espírito Santo, cheios da plenitude de Deus, livres de todos os pecados, lutando contra os pecados, pela fé no nosso Salvador, pela fé no nosso Senhor, uma confiança nas promessas, confiança absoluta nas promessas de Deus, convencidos de que o Senhor nos recebe na Tua presença, agora e para sempre, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Agora, meu Deus, nosso coração seja purificado de toda maldade, lavado pelo sangue de Cristo. Ungidos sejamos todos nós. O Senhor nos livra dos nossos pecados. Continuamos até o final, confiando em Cristo e no sangue poderoso, precioso para a nossa salvação, purificados diante de Deus. Somos todos que creem em Jesus e permanecem firmes com a fé nele. Lavado, Senhor, sejamos por cada palavra que ouvimos, por cada ensinamento do Espírito Santo, sejamos convencidos de tudo e dos nossos pecados, para uma vida santa, pela palavra de Deus, onde a cada ministração somos purificados da culpa, repetidamente, mediante a fé. Toda a igreja diga muito obrigado. Toda a igreja diga graças a Deus. E uma salva de palmas para Jesus, igreja, bem forte. Bem forte. Isso. Digam amém. Digam amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. A partir do versículo 33. Glória a Deus. Coloque a mão sobre a Bíblia mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós
bastante esclarecidos da verdade, da sabedoria do Senhor, porque a sabedoria do Senhor é suprema. Nós pensamos, meu Deus, muitas coisas, mas só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que isso fique bem claro para cada um de nós. Não há salvação em nenhum outro nome senão em Cristo, motivo pelo qual, pelo esclarecimento do Espírito Santo, nós venhamos a nos render ao Teu Filho amado, com bastante sinceridade de coração, com bastante certeza, meu Deus, de fé, com um coração limpo, um coração puro, com um coração sincero, e o Senhor possa nos receber, porque a nossa fé foi agradável. O Senhor possa nos receber, meu Deus, e nos envolver, porque nós respondemos com fidelidade, nós respondemos com responsabilidade, seriamente. O Senhor nos fez conhecer as nossas necessidades de salvação, e nós estamos aqui, Senhor, e vamos permanecer aqui pela Sua graça. Nós vamos permanecer aqui porque o Senhor vai nos ajudar. Por isso nós te pedimos, Pai, que sejamos salvos, que a nossa salvação seja construída, o querer e o realizar do Senhor estejam operando, apesar de estarmos com muita vontade, mas tenhamos muito mais do que vontade, tenhamos consciência da nossa necessidade, tenhamos consciência do nosso estado de risco. Se nós ficarmos sem o Senhor Jesus, nós não teremos chance. Então abençoa a nossa igreja, abençoa a reunião, me dê, meu Pai, iluminação para pregar para a glória do Senhor, as palavras sejam inspiradas pelo Espírito Santo, não sejam palavras do meu próprio coração, mas que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça, o Senhor me use, para que eu possa abençoar esse povo, o Senhor possa me ungir com todos os dons espirituais, para que eu possa edificar essa igreja, e cada um aqui também saia abençoado, batizado, saia cada um aqui direcionado para um propósito do Senhor, de edificação, de ganho de almas. Saiam daqui para ganhar almas, saiam daqui para curar, saiam daqui para libertar, saiam daqui para falar do nome do Salvador, anunciá-lo, o vencedor maior de todos os tempos, e não haverá outro igual a ele, que é Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Digam amém. Irmãos, quando nós olhamos para Cristo crucificado, eu disse lá na igreja da Pecuária agora há pouco, que Jesus parecia uma vítima indefesa. Sim ou não? Ele não parecia uma vítima? Uma vítima que estava enfrentando circunstâncias muito difíceis naquele momento da crucificação. Mas se nós observarmos as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus, olhe para mim, por favor, nós vamos ver que Jesus não se sentiu uma vítima. Jesus não se sentiu um coitado, mas ele permaneceu, igreja, num propósito de Deus. E isso é muito importante a igreja perceber isso. Jesus permaneceu no propósito de quem? De Deus. Jesus permaneceu firme. Jesus permaneceu com a fé dele forte, com a fé dele ativa, com a fé dele viva e crescente. Quanto mais ele era machucado, mais ele se firmava. Mais ele estava convicto, irmãos. Mais ele estava determinado. As circunstâncias para Jesus ali, apesar de parecerem difíceis,
como de fato eram, mas ele não levou em conta as circunstâncias. Jesus não valorizou o que estava acontecendo com ele. Mas Jesus valorizou o propósito de quem? Qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Salvar as nossas almas. O propósito de Jesus, e ele tinha esse alvo, ele tinha essa coragem, ele tinha essa determinação com Deus, ele tinha esse comprometimento com Deus, que era cumprir a parte dele, que era ser o Salvador. E ele vai para a cruz, ele enfrenta o opróbrio, ele enfrenta circunstâncias bastante penosas, angustiantes, amém? E no ponto alto, quando ele foi crucificado, mais ele se firmou. No ponto alto, Jesus foi realmente vitorioso, irmão. Digam glória a Deus. E qual foi a vitória de Jesus, pastor? A vitória maior de Jesus para mim, irmãos, foi a vitória no amor. Ele venceu no amor. Ele venceu no amor dele por nós. O momento que Jesus foi mais superior, o momento de superioridade extrema de Jesus, porque eu digo extrema porque ele não tem limite. Se ele quiser fazer algo muito maior, ele faz, glória a Deus. Mas ele, na hora que ele amou o mundo, essa foi a maior vitória que ele pôde mostrar para nós. A maior vitória foi quando ele amou pecadores iguais a nós. A maior vitória foi quando ele amou inimigos iguais a nós. Amém? E ele ensinou isso para a igreja. Glória a Deus. Ele ensinou para a igreja, ele disse o que para a igreja? Amai os vossos o quê? Os vossos o quê? Inimigos. Irmãos, Jesus é um grande exemplo. Ele não ensina, ele não só ensina, ele não coloca fardo para você carregar, mas ele carrega primeiro. Ele carrega primeiro. E ele ainda carrega os fardos que nós não podemos carregar. Que isso fique registrado aqui nessa noite. Jesus carregou o fardo que ninguém poderia o quê? Ninguém poderia carregar. E ele, por misericórdia, e ele, por graça, ele decide carregar esse fardo pesado do sofrimento da cruz. Amém? Ele decide carregar o fardo, e ele depois de ter ensinado, em Lucas 6, em Mateus 5, quando ele fala para que nós venhamos amar os nossos inimigos, ele pratica essa palavra. Ele pratica essa palavra, irmãos. Ele mandou que nós amássemos, mas ele mostrou que ele amava. Ele amava pecadores. Jesus praticou isso, ele amou os inimigos. Isso é para que nós possamos também registrar que ele não só manda, mas ele o quê? Ele faz. Primeiro ele faz. Ele manda, mas ele faz. Ele dá a ordem, ele ensina, mas ele primeiro, ele o quê? Ele faz. E ele na cruz, ele mostrou isso. Ele mostrou uma grande vitória no amor. Através do amor, Jesus foi vitorioso. O que ele fez, pastor, na cruz? Vejamos aqui. Versículo 33, irmãos. Quando chegaram ao lugar chamado o quê? A caveira, ou Calvário, né? Está aí na sua Bíblia. É caveira ou Calvário? É caveira? Tem alguma Bíblia com Calvário aí? Tem? Amém. Ali o quê? Ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro o quê? E dizia Jesus, Pai, o quê?
perdoa-lhes. Digam glória a Deus. A primeira coisa que Jesus chamou foi por quem? Pai. Olhe para mim, irmãos. No momento do sofrimento dele, Jesus, quando ele estava na cruz, ele ora. A gente geme, a gente grita, a gente murmura, a gente reclama, mas a primeira coisa, quando eu estou muito oprimido, eu tenho que pedir, eu tenho que entrar em comunhão com quem? Porque eu preciso de direção, porque eu preciso de fortalecimento, eu preciso de espiritualidade. Na hora que a gente precisa acertar, a gente está errando. Mas Jesus não. Jesus, naquele momento turbulento, o que ele faz? Pai, perdoa-lhes, digam glória a Deus, porque não sabe o que fazem. Jesus, irmãos, vejam só, ele ora pelos seus perseguidores e clama Pai. Ele não reclama da agonia, não, mas ele enfrenta a agonia, ele enfrenta a dor, ele enfrenta o sofrimento, mas ele não considera a dor, ele não considera a agonia, ele não considera as circunstâncias, ele não considera os cravos nas suas mãos, ele não considera os cravos nos pés, ele não considera a coroa de espinho, ele não considera as marcas do açoite, as dores extremas que ele estava sentindo, mas ele estava preocupado com quem? Com cada um de nós. Isso é bom para que nós venhamos a lembrar o que ele fez por nós, irmãos. Se nós somos a igreja verdadeira, isso aqui tem que ter significado na nossa vida. Se você tem fé, que você leve isso aqui como um grande conhecimento do amor de Deus por você, do amor de Cristo principalmente por você, diga glória a Deus. Isso sim, isso aqui desperta a fé de uma pessoa. Quando eu estou consciente de que alguém morreu por mim, quando eu estou consciente de que alguém pagou pelos meus pecados, porque essa morte não teve outro propósito, mas Jesus não levou em conta o sofrimento dele, mas ele estava preocupado com a nossa salvação. Ele entra em oração, mas não pedir a Deus para aliviar as dores dele, mas preocupado comigo, com o Luiz Fernando, preocupado com o irmão Jairo, preocupado com todos os irmãos aqui. Ele roga ao Pai que nos perdoe. Aí você lembra do que aconteceu, você procura desenvolver essa cena na sua mente. Procura mentalizar esse acontecimento aqui. Vendo Cristo orando, pedindo por você. Vendo Cristo todo arrebentado, mas não preocupado com ele. Parece um drama. É realmente um drama. Mas Jesus não estava vivendo o drama. Ele estava no propósito. Nós vivemos nossos dramas. Nós estamos querendo nos livrar das dores. Nós estamos querendo um bem-estar material. Mas não estamos preocupados com o espiritual, partindo desse princípio, partindo do que Cristo fez por nós. O impulso maior da nossa fé é isso aqui. O impulso maior da nossa fé não são os nossos problemas pessoais. O impulso maior da nossa fé foi o que Cristo fez por nós. E isso fica registrado aqui nessa noite. Que Deus registre isso no coração de vocês. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Ele clama, Pai, mas ele não clama por ele. Ele clama pelo perdão, pelo nosso perdão. Ele buscou o Pai, sim. Ele procurou comunhão com Deus, sim. Ele confiou em Deus, sim. Ele chamou Deus de Pai, sim. Ele estava sofrendo extremamente, sim. Ele estava no ponto mais alto do seu sofrimento, pendurado na cruz. Um momento em que parecia, irmãos, uma causa perdida. Eu vejo Cristo crucificado, com olhos naturais, como um coitado. Mas, na verdade, os coitados
somos nós. Ele o vencedor, nós os coitados. Nós que não sofremos nada, somos os coitados. Nós que estamos recebendo a benevolência de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, os recursos de Deus, para que sejamos levados ao arrependimento. Nós que somos os coitados. Porque Jesus ascendeu aos céus. Jesus recebeu o prêmio e Ele está na glória. Ele está na glória, mas a palavra diz que Ele ainda não cessou a obra dEle. Ele não cessou a obra dEle por quê? Porque a palavra diz que Jesus faz o que por nós lá no céu? Ele intercede por nós. Ele continua intercedendo pelo pastor Luiz Fernando, porque ele sabe que o pastor Luiz Fernando pode fracassar. Ele sabe que o pastor Luiz Fernando pode atrevidamente cometer um pecado, mesmo sabendo que não deve pecar, mas ele pode cometer um pecado. E Jesus, por misericórdia, Ele não desistiu do pastor Luiz Fernando. Amém? Ele sabendo que o pastor Luiz Fernando pode ser um ignorante, improvavelmente, né? Porque quem está pregando o evangelho não pode se dizer ignorante da palavra do Senhor. Improvavelmente, mas vamos dizer que Jesus, ele é tão bom. Jesus é tão bom, irmãos. Ele é tão maleável. Ele ama de tal maneira que ele nunca, nem naquele momento ali que ele poderia acusar todo mundo, metralhar todo mundo, ele poderia dizer para Deus: esse povo sabe quem eu sou, mas eles não me aceitam. Eu já fiz, Senhor, tudo aqui na terra para que eles vissem quem eu sou. Eu já falei, eu já fiz milagre, eu já preguei a palavra. Eu cumpri profecias que estavam registradas nos profetas. Eu cumpri profecias da lei de Moisés. E eles não me reconheceram como Salvador das suas vidas. Ele poderia falar isso, irmãos, mas ele não falou. Ele não falou, ele preferiu dizer: eles são ignorantes. Vocês estão entendendo? Digam amém. Ele não falou assim: o pastor Luiz Fernando é um prostituto. Ele não falou, e ele não vai falar, ainda que eu seja. Ele continua rogando por mim, irmãos. Mas isso não é motivo para que eu me ensoberbeça. Isso não é motivo para que eu relaxe. Isso é motivo para que eu tenha a minha consciência iluminada. Isso é um tempo por amor, é um tempo por misericórdia, é um benefício por amor, é um benefício por promessa. Ele prometeu que Ele iria salvar, Ele prometeu que Ele iria dar a vida por nós, Ele prometeu que Ele iria interceder por nós. E Ele está cumprindo a palavra dEle. Mas Ele disse o que nós temos que cumprir. Ele disse o que nós temos que fazer, irmãos. Ele disse que nós temos que nos arrepender. Ele disse que nós temos que nos arrepender. Ele estava ali sofrendo, ele estava parecendo uma causa perdida, ele estava parecendo um derrotado, mas ele olha para cima e clama: Pai. Está escrito isso aí? E dizia Jesus, o que ele falou? Pai. Amém? E ele pede, e ele faz uma petição a Deus. Ele faz uma petição a Deus: perdoa-lhes. Ele ora em favor, irmãos, dos opressores. Ele ora em favor daqueles que eram inimigos. Ele ora em favor daqueles que faziam mal a ele. Opressores humanos. Quem eram, pastor? Os sacerdotes religiosos. Não aceitaram Jesus, negaram Jesus, distorceram a lei. Presta atenção aqui, por favor. Distorceram a lei. Amém, irmãos? Distorceram a lei para prejudicar Jesus, para incriminar o Senhor. Jesus, ele pede em favor de Herodes,
pediu também. Porque Herodes não foi condenado no mesmo momento em que rejeitou Cristo. Pilatos não foi condenado no mesmo momento em que preferiu os seus interesses políticos a inocentar declaradamente, apesar de saber que Cristo era inocente. Não vejo culpa neste homem. Mas o que ele resolveu fazer? Um acordo com o povo, um acordo com os políticos. Essa raça nojenta, amém? Essa raça nojenta dos políticos corruptos, não estou generalizando, raça nojenta de corruptos, amém? Corruptos. Nós estamos sofrendo por causa dos políticos corruptos. Nós estamos sofrendo porque são homens que estão preocupados com os seus interesses, como Pilatos, e não fazem a vontade de quem? E não fazem a vontade de Deus. Mas Jesus orou por eles. Jesus orou por Herodes. Jesus orou por Herodes, que o desprezou. Jesus orou por Pilatos, que brincou com ele. Jesus orou pela multidão que gritava contra ele: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Digam glória a Deus. E o argumento de Jesus foi esse, irmãos: perdoa. Entendam a preocupação de Cristo, que continua hoje. Essa crucificação, ela não perdeu, ela não está caducada. A crucificação não caducou, não. Ela ainda continua valendo. Ela continua sendo, a cruz continua sendo o lugar do encontro de qualquer homem com Deus. Qualquer homem que crer em Deus vai ter que ter um encontro com Deus na cruz. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Quem se render, o pecador que se render, vai ter que dizer que crê que Cristo morreu na cruz. Não existe um acordo com Deus sem primeiro aceitá-lo. Se o traficante que está lá na boca agora disser assim: pastor, eu quero me salvar, você vai ter que chegar e vai ter que confessar Cristo, vai ter que confessar fé no Salvador, vai ter que confessar fé naquele que morreu na cruz pelos seus pecados. Essa obra, irmão, não caducou. Esse perdão ainda está à disposição de todos. Prostitutas, políticos ladrões, gays. Podem buscar que vocês vão encontrar. Podem buscar salvação que vocês vão encontrar. Ladrões, assaltantes, mentirosos, adúlteros, prostitutas. Podem procurar que vocês vão encontrar. Jesus está pedindo perdão para vocês, Jesus está pedindo perdão para nós que estamos aqui confessando, mas nós precisamos levar essa boa notícia. Você pecou, mas Jesus está pedindo perdão por você. Você pecou sem saber, Jesus está pedindo perdão por você. Você pecou sabendo, Jesus está pedindo perdão por você. Jesus está clamando, Jesus está usando todos os recursos, Jesus está usando a graça, a misericórdia. Ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse, para que nós fôssemos alcançados, para que o arrependimento se manifestasse, para que esse dom de Deus chamado arrependimento se manifestasse, porque também é um dom de Deus. O homem não tem condições de enxergar as coisas espirituais. O homem não tem como entender a sabedoria de Deus, porque o próprio Paulo disse que se eles conhecessem a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Se nós conhecêssemos o propósito de Cristo de salvar, nós já estaríamos, irmãos, em Cristo, com muita fé, com muita determinação, nós estaríamos odiando todos os pecados. Mas Jesus, apesar de tudo que ele fez, Jesus ainda ameniza as circunstâncias da culpa dos judeus, e ele diz assim: perdoa-lhes, porque não o quê? Porque não sabem o quê? O que fazem. Amém? Ao invés da indignação, ele não tocou nisso. Ao invés da dor,
ao invés de pedidos de clemência, ao invés de maldições contra Deus e contra os homens, nada disso. Jesus estava focado no propósito do Senhor. Jesus estava focado por amor de cada um de nós, na salvação das nossas almas. Digam glória a Deus. Jesus estava focado naquilo que era verdadeiramente importante. Jesus ora. Primeiro ponto, qual é, pastor? Jesus ora. Segundo ponto, Jesus pede para Deus perdoar você. Jesus pede para Deus perdoar a mim. E ele continua pedindo perdão por mim. Que eu seja um ignorante, que eu seja um atrevido. Eu posso ser ignorante, eu posso ser atrevido, mas Jesus continua rogando por mim. Ele não levou em conta o que eu fiz ainda. Ele não valorizou o meu pecado, mas ele está valorizando a minha salvação. É isso que vocês têm que entender. Jesus não valorizou o meu pecado, porque se ele tivesse valorizado o meu pecado, eu já estaria condenado. Foi aquilo que eu falei com vocês num culto há duas reuniões atrás. A pessoa não pode valorizar o problema, ela tem que valorizar a alma. A pessoa não pode valorizar a injustiça que ela recebeu, mas ela tem que amar a alma. Ela tem que amar a alma, e aqui ele ensina a cada um de nós, na prática, a amar os nossos o quê? Os nossos inimigos. Os nossos inimigos, irmãos. Jesus, no lugar da morte, vejam a espiritualidade elevada de Cristo, no lugar da morte, no Monte da Caveira, no Gólgota. O aramaico é Gólgota, caveira é o latim, que vem de calvaria. O Monte da Morte. Jesus, naquele lugar terrível, naquele lugar de execução, ele coloca em prática o ensino maior, um dos maiores ensinos, que é o amor e a misericórdia pelo mundo. Aqui ele mostra o amor prático pelo mundo, a oportunidade para cada um de nós, o tempo que ele dá a cada um de nós para que nós venhamos a nos arrepender. Parece que não vai, mas ele diz assim: eu dou a minha vida por ele. Parece que não vai, as pessoas podem olhar para mim e dizer: pastor, não vai, pastor não se converte, o pastor não se converte, mas Jesus disse: eu dou a minha vida por ele, eu rogo por ele. Eu não estou levando em conta o pecado, eu estou levando em conta o propósito de salvação. Eu estou levando em conta a boa nova do perdão. É a boa nova do perdão. A boa notícia de Deus é essa: você é pecador, mas ele está disposto a te salvar. A boa notícia é essa. A boa nova do evangelho é essa: você é traficante, Jesus quer a sua alma, Jesus quer te salvar. Ele não quer que você morra sem conhecê-lo, ele não quer que você morra sem arrependimento. Ele está rogando por você, ele está rogando pela senhora, ele está rogando pelo senhor. Não tem idade. Jesus coloca em prática o amor, irmãos. É a oportunidade do arrependimento. Jesus não julgou, Jesus não condenou nesse momento, Jesus não deu significado ao pecado. E pecadores terríveis. Se nós analisarmos o que esses homens, o que essas mulheres fizeram, pecadores insolentes, o que esses religiosos fizeram, pecadores deliberados, mas Jesus dá uma oportunidade. E ele continua dando essa oportunidade até hoje, irmãos. Amém? Ele queria que esses homens tivessem tempo. Olhe para mim que nós já vamos encerrar. Que esses homens, que essas mulheres, que hoje representam essa igreja aqui, homens e mulheres pecadores, que nós tenhamos tempo para quê, pastor? Para revisar os nossos atos de forma consciente. Jesus queria que os ignorantes fossem esclarecidos. Jesus quer que os atrevidos se arrependam de fato e de verdade. Se não sabe, fique sabendo. Se fez sabendo, que se arrependa 2 vezes. Mas tenha consciência, reconheça o seu pecado já,
Esse é o tempo de Cristo, esse perdão temporal, esse perdão, ele está à disposição ainda, pastor, há 2000 anos, ele está à disposição há 2000 anos. Nós temos pouco tempo de vida? Temos, mas é tempo suficiente para nos arrependermos, é tempo suficiente para odiarmos os nossos pecados, é tempo suficiente para nos livrarmos da cegueira, mesmo porque os recursos são de Deus, os recursos para o arrependimento são de Deus, os recursos para a iluminação do homem vêm de Deus, porque é pela palavra do Senhor. Digam glória a Deus. Pastor, eu quero aproveitar o tempo que Jesus está me dando. Eu quero reconhecer o tamanho do meu pecado. Mas se você observar, na alma de Cristo, não havia ressentimento, não havia mágoa, não havia ira, não havia desejo de punição. Amém? Mas nós, seres humanos, irmãos, não amamos, não vencemos por esse amor. Se somos ofendidos, queremos vingança. Se somos injustiçados, queremos revidar. Nós não admiramos um amor como esse. Nós admiramos os justiceiros. Nós admiramos os vingadores. A admiração humana não é com o amor, mas é com o vingador. É aquele que faz justiça própria. Nós pensamos, irmãos, o pior nos nossos sofrimentos, mas nunca pensamos o melhor. Eu ensinei aqui na semana passada que nós temos que levar em conta o que, pastor? Repreende o irmão que pecar contra ti. Se ele se arrepender, você vai o quê? Perdoar. Jesus não admite que nós venhamos a fazer justiça com as próprias mãos. O vingador é Deus. E Jesus mostra isso aqui, que nem ele julga. Nem ele julga. O ministério dele é salvação. Ele sofreu injúrias, pastor, sofreu. Mas Jesus, no auge da dor, no auge da oposição, procura desculpar os seus inimigos. Amém? Mas levando-os, como nós somos ordenados, a repreender para que a pessoa se arrependa. Da mesma forma, Jesus manda Deus perdoar, mas também nós precisamos nos o quê? Nos arrepender. Acorda, igreja. Olha, hein? Não dorme não, o que está vendo? Estou perguntando, para com isso, abre a boca e fala o que eu estou perguntando. Nós temos que nos o quê? Arrepender, diga glória a Deus. Eu tenho que me arrepender, pastor. Jesus está me dando tempo e eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Veja como que Deus é justo. Veja como Ele espera. Veja como que Ele tem paciência. E Jesus ainda toma em consideração uma coisa que nós estamos vendo que não era isso, mas Ele ameniza. Ele ameniza ao máximo a nossa culpa, Ele tira a nossa culpa. Ele tira a nossa culpa diante de Deus antes mesmo da nossa conversão, porque Ele diz assim, perdoa, Pai, porque esse povo é ignorante. O pastor Luiz Fernando está fazendo isso porque ele é muito ignorante, ele não sabe o que ele está fazendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Está vendo o que é amor, o que é misericórdia? Mas isso é para quê, pastor? Para nos incentivar ao pecado? Não. É para mostrar a você que Ele está te dando o quê? Um tempo. Ele está te dando o quê? Ele não é bobo, mas Ele é amor. Ele não é bobo, mas Ele é misericórdia. Ele está sendo fiel ao que Ele disse que Ele era. Ele é paciente, Ele é longânimo. Ele manda que os espirituais tenham o fruto do Espírito Santo, paciência, bondade, fé, amor, misericórdia, longanimidade, autocontrole, domínio. Jesus mostra o domínio dele aqui. Ele não se enerva, mas ele insiste. Ele leva os homens ao arrependimento pelo poder do Espírito Santo, sim.
Ele esclarece o pecado, ele usa o Espírito Santo para convencer você do pecado, para você entender o seu pecado, sim. Ele usa o Espírito Santo para te convencer da justiça e do juízo, sim. Digam glória a Deus. E ele toma em consideração uma consideração que sabemos que era ignorância, porque ele está dizendo, mas ele tinha tudo para dizer que não era ignorância, que era realmente um atrevimento. Ele toma em consideração e diz assim: eles são ignorantes, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí eu pergunto: você sabe o que você está fazendo? É a pergunta que eu deixo aqui nessa noite. Você sabe o que você está fazendo, irmão? O seu comportamento, com o seu pensamento, com as suas ações, você consegue pensar de uma forma clara, entender o mal que você está praticando, as consequências do mal que você está praticando, os seus planos que você tem, os resultados que poderão vir. Aqui Jesus disse: perdoa-lhes porque não sabe o que, mas ele está esperando que você saiba o que você está fazendo. Ele está dando um tempo para você entender o que você está o quê? Será que você vai sair daqui com esse entendimento? Jesus está esperando isso. Será que quando você apanhar o pão e o cálice, você já vai ter entendido e confessado o seu pecado? É o que Jesus espera. Que você participe da ceia com essa consciência espiritual. Saiba o que você está o quê? Aí Deus vai te perdoar. Saiba o que você está fazendo. Pastor, eu estou no tempo da misericórdia e da graça, mas Jesus quer que você alcance o entendimento e reprove o seu pecado e confesse. E a partir desse momento ele traz refrigério para a sua alma. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia e vamos começar a nossa cerimônia. Fica de pé quem pode, quem quer, quem vai participar. Eu espero que cada um aqui não negue. Pastor, eu não vou negar Cristo não, eu vou nessa. Consciente do que eu estava fazendo, eu já confessei os meus pecados. Seja responsável. Eu sei o que eu estou fazendo e agora eu me arrependo, eu confesso, eu me converto e permaneço, conservo a minha comunhão com Deus. Amém? Corpo de Cristo, sangue de Cristo. Rapidinho, distribui aí. Que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Se a noite escura está, igreja, guiará. Basta que me toque, Senhor. Sei que tem ciúme. Feche os olhos e cante. Quem já recebeu o pão e o cálice da minha adoração, mas não há outro além
ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens. O fogo não consome, Cante aí, igreja. ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu molhar. Quem recebeu, fecha os olhos. Pode provar minha fidelidade a ti, ainda que tu Me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei, abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus, abro mão dos meus sonhos. A igreja, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos. Sonhos te dei, Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Agora. E procure ter uma concentração no Senhor por essas palavras que vocês ouviram aqui. Diga para Ele que você reconhece a paciência dEle e você não quer perder mais tempo. E peça a Ele toda a condição, irmãos. Confesse o seu pecado e diga para Ele: Senhor, eu sei que eu não posso perder mais tempo. E eu estou aqui pedindo misericórdia, que o Senhor me aceite, porque eu estou ciente da necessidade que eu tenho do teu perdão. Eu estou ciente que para fazer parte da família de Deus eu tenho que levar a sério e reconhecer o seu amor por mim, que foi grandioso, como nesta noite eu fui esclarecido disso também, que o Senhor não estava preocupado nem com as suas dores, mas o Senhor estava preocupado com as minhas dores. O Senhor não estava preocupado com as feridas físicas, mas com as feridas das nossas almas. O Senhor não estava preocupado com as suas preocupações, Senhor Jesus.
mas o Senhor estava preocupado com a opressão que temos na nossa vida por causa dos nossos pecados. O Senhor estava preocupado com as dores, com as enfermidades que existem no mundo. O Senhor estava preocupado com o que os demônios estavam fazendo com o teu povo, com os seus filhos, que o Senhor chamou, que o Senhor convidou antes, quando ainda eram inimigos. Então, por isso tudo, Senhor Jesus, nós nos lembramos da sua morte, o quanto ela é significativa para a igreja. Ela é a base da nossa fé, a crucificação do nosso Cristo é a base da nossa fé, é o nosso encontro com Deus. O nosso encontro com Deus é na cruz do Calvário, é através de Jesus, é através do sangue precioso que nós somos justificados, é através do sangue precioso que houve expiação. Aqueles que estavam em rebelião com Deus, contra Deus, reprovados por Deus, foram reconciliados, foram justificados, foram inocentados, foram perdoados. E hoje quem crê, quem confessa Jesus como Salvador, quem se aproxima com um coração sincero, meu Deus, confiança absoluta nas promessas da salvação, confiança absoluta nas benesses do Evangelho, os benefícios que nós temos do Evangelho, a certeza de fé com obediência, a certeza de fé com arrependimento da vida antiga, convictos numa graciosa recepção, tendo o coração purificado da má consciência pelo Espírito Santo, lavados pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. O Senhor nos livra da má consciência pela nossa confiança no Teu Filho amado. E nós estamos aqui, Senhor, nos lembrando do valor do sangue. O sangue que nos purificou dos nossos pecados, e que hoje nós temos perdão pelo nosso advogado que está no céu. O nosso advogado fiel e justo que nos perdoa. O Senhor concedeu a Ele a autoridade para perdoar os nossos pecados. Por isso, meu Deus, nós confessamos antes de participar, nós nos examinamos, Senhor, e te pedimos, fecha os olhos, e te pedimos, Pai, te pedimos misericórdia, te pedimos operação do Espírito Santo, te pedimos que não seja uma lembrança, mas seja com o poder de Deus que transforma, que cura, que liberta, que salva, mas principalmente que purifica a alma. Que o Senhor possa nos preservar as nossas almas, almas que deveriam ter sido retiradas da Tua presença há muito tempo. Que o Senhor possa, meu Deus, restituir, meu Deus, a comunhão daqueles que estavam separados de Ti, aqueles que estavam excluídos das bênçãos espirituais, porque Jesus nos defende diante do Senhor, e nós fazemos essa oração antes da comunhão da ceia. Que nós tenhamos amor uns pelos outros, que nós possamos sim, meu Pai, ser amigos fiéis uns dos outros, nós possamos incentivar uns aos outros na mesma fé, permanecendo nela, permanecendo na congregação, como diz a Tua palavra. Quantos se afastaram da congregação, quantos abandonaram a reunião, meu Deus, e se perderam. Nós te pedimos, Pai, a oportunidade de arrependimento, que o Senhor possa processar tudo isso e sejamos perdoados. Nós sabemos que a nossa ignorância não remove a culpa,
Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor atenuou a culpa, dizendo que somos ignorantes. E o nosso Deus, Ele não nos julgou até hoje. O nosso Deus ainda não nos condenou até hoje. Mas respondendo à oração do Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para nos dar poder, a igreja, para ser salva e levar muitos pecadores ao arrependimento. E nós mesmos, meu Pai, participantes da igreja, possamos reconhecer os nossos pecados e confessar. Não haja dívida de pecado da parte de nenhum de nós, pecado não confessado. Pecado nós temos, mas que não hajam pecados não confessados. E o Senhor possa nos perdoar de verdade, o Senhor possa garantir a nossa salvação, a coroa da vida, porque nós pela graça de Deus não vamos retroceder, nós não vamos desistir, meu Deus, da nossa comunhão com o Senhor, não vamos desistir da nossa congregação, porque essa congregação aqui é importante. A palavra diz que a congregação é necessária. Quantas pessoas estão sem congregação? Quantas pessoas estão sem igreja por causa das suas decepções? Mas elas não podem ficar sozinhas. A comunhão na igreja faz parte, meu Deus, da obra do Senhor. A comunhão na igreja é necessária para que nós possamos experimentar as boas experiências espirituais. Então nós te agradecemos por esse momento, é muito bom estar aqui. Nós te damos graças por Jesus Cristo representado pelo pão e pelo cálice. Levante o pão e o cálice, igreja. Te damos graças, Senhor, pelo corpo partido por nós. Te damos graças pelo sangue que verteu, o sangue da nova e eterna aliança, que purifica-nos dos nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós nos lembramos e te agradecemos. E pedimos, meu Deus, que o Senhor volte no momento oportuno, mas que sejamos encontrados na posição agradável espiritual, cheios da plenitude de Deus, cheios da graça diante do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Comam do pão, igreja. Bebam do cálice agora. Coloque o cálice em cima do banco e dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte para a glória de Deus. Bem forte, irmãos. Irmãos, são duas coisas que nós temos que rever sempre. O que nós estamos fazendo. Jesus disse: perdoa porque eles não sabem o quê? Que vocês, a partir de hoje, verifiquem o que vocês estão fazendo. Entendam o que vocês estão fazendo, reconhecendo o que é pecado, reprovando o que é pecado e se convertendo, mudando o rumo, mudando o caminho. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Uma salva de palmas bem forte. Eu vou pedir os irmãos que podem trazer uma oferta. Pastor, eu trouxe uma oferta para ajudar a nossa igreja. Irmãos, presta atenção no que o pastor vai falar. O envelope da oferta,
Preste atenção, por favor, que eu vou falar aqui. O envelope da oferta é o mesmo envelope. Você vai colocar o seu nome. Se você tem um envelope seu com a sua ficha, você não vai pegar outro envelope. Se a obreira quiser dar outro envelope para você, você diz a ela, não, eu quero o meu envelope. E a igreja tem que ter organização para te entregar o seu envelope. Amém? Não fiquem confusos com a questão do dízimo. A oferta é a oferta. Ela representa o seu dízimo antigo. Glória a Deus. Só que a motivação agora é por quê, pastor? Por amor, por generosidade e de todo o quê? De todo o coração. Glória a Deus. Você pega o seu envelopezinho, cuida do seu envelope. Separa o melhor que você puder para Deus, mas por amor, não por obrigação. Porque a palavra diz que se for por obrigação, você não precisa dar. Se for movido pela graça do Espírito Santo, você faz a sua oferta. Você faz a sua doação. Se você sentir que não, você não faça. Amém? Sempre movido pelo amor à obra, sempre movido pelo Espírito Santo, mas nunca por obrigação. Amém? Essa é a doutrina dessa igreja. Essa é a doutrina do Evangelho. Se vocês não conhecem, leiam o que Paulo fala aos Coríntios. Eu posso repetir aqui outro dia, mas eu não estou preocupado muito com a oferta, não. Eu estou preocupado mais com arrependimento, mais com a salvação, mais com a vida eterna. Amém? Eu estou preocupado com coisas espirituais. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Vem aqui na frente receber a unção com óleo. E quem trouxe a oferta também vem aqui, apresenta aqui em nome de Jesus. Receba a luz de Deus. Receba a consciência do Espírito Santo. Receba a consciência do Espírito Santo para saber. Receba a consciência do Espírito Santo. Vamos lá, meu filho. Receba a consciência do Espírito Santo. Receba a consciência do Espírito Santo. Receba a consciência do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Boa noite, paz. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir e por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar. Aleluia, Jesus. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir e por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar. Me arrependo, me arrependo, me arrependo,
se você sente no seu coração agora o arrependimento da parte do Espírito Santo, uma necessidade de recomeçar, uma necessidade de chorar pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelas suas falhas. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora e arrependa-se, oh Jesus, oh meu Deus, e entenda que o Senhor é aquele que nos perdoa de todo pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E Jesus te ama. Ele morreu por você. Ele pensava em você naquela cruz. Portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de todo mal, livre de todo jugo, de todo pecado, de todo pecado. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas dívidas, as minhas transgressões, porque eu quero começar de novo hoje. E eu declaro que o Senhor é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu por mim, ressuscitou no terceiro dia e subiu em carne, está sentado à direita do Pai. Diga ao Senhor agora: eu me arrependo e quero uma nova vida a partir de agora. Porque o Senhor recebeu o seu arrependimento e o Senhor te perdoa, te lava com o sangue dele. Agora seja livre. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Oh, oh, oh. Me arrependo, me arrependo. Aleluia. Bem forte para o nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, igreja. Peçam a Ele esse desenvolvimento pelo arrependimento, irmão. A gente só cresce se a gente se arrepender. Não adianta você evangelizar as pessoas sem fazê-las entender os seus erros, amém? Tem gente que quer libertação sem conhecer e corrigir o erro. É humanamente impossível uma pessoa se livrar de um problema, da consequência de um problema, sem resolver o problema. Todo mundo quer o refresco, mas não quer tomar o remédio necessário. E o remédio necessário para todo cristão, Jesus anunciou para João Batista primeiro. Jesus anunciou antes pelos profetas, pelos salmos. Sempre nós fomos chamados ao arrependimento, porque ninguém nasce perfeito, amém? Todo mundo nasce pecador. Então, partindo desse conhecimento de que somos pecadores, por isso que Jesus Cristo disse: o reino de Deus é chegado, e quem quiser entrar nele vai ter que nascer de novo, através de um arrependimento constante, amém? Através dessa regeneração que o Espírito Santo opera, nos dando convencimento dos nossos erros, através de quê, pastor? Principalmente da luz da palavra do Senhor, porque a gente só conhece o nosso pecado
o meio mais eficaz é a palavra de Deus, amém? Então é muito bom que vocês venham à igreja, é muito bom que vocês estejam reunidos aqui na congregação sempre que puderem. Para quê, pastor? Para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, porque ela é um instrumento de Deus. O Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo, ele opera a conversão, ele opera arrependimento, ele opera a confissão, mas precisamos responder ao chamado de Deus. Então nunca retrocedam, mas sempre estejam dispostos a praticar uma fé forte, ativa, independente das circunstâncias. Jesus não dependeu das circunstâncias, tudo estava difícil para ele, mas ele cumpriu o propósito de quem? Vamos cumprir o propósito de Deus também, amém? Levante as mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas, irmãos. Os anjos de Deus levem vocês para casa, protejam vocês, guardem vocês e tragam vocês no próximo culto. Tchau.